Boa noite, Thaisa. Tudo bem? Oi, boa noite, Márcio. Tudo bem? Mais minutinhos. Boa noite, Thaisa. Tudo certo? Bem, Boa noite. na verdade, hoje a nossa turma tem três, né? Acho que por causa do feriado aí deu uma diminuída, né? E a Roberta, uma das três, ela já avisou que não vai poder participar, né, no online, vai assistir depois a gravação. Então, né, acho que já estamos as duas colegas, né, Thaís e Thaisa. Então vamos começar já nossas questões de hoje, ok? Bem, vocês deram uma olhadinha na lista, 30 questões, né? Deu tempo de olhar ou ficou meio corrido? A gente acabou largando para alguns hoje ainda, né? Eu não olhei, Márcio. Acabei de imprimir aqui. Então vamos ver junto. Eu também não olhei, eu estava estudando outra coisa hoje à tarde. Vamos ver junto, sem problema nenhum. E a gente vai fazer diferente hoje. Hoje eu tô em casa, não tô na sala aqui embaixo, né? Então a gente vai fazer o uso dos slides, mas, né, vamos tentar anotar qualquer coisa aí que precisar, tá? E aí no final vocês me dizem se, né, a necessidade do quadro é realmente, né, é importante, fundamental, né? Ou podemos seguir aí nesse modelo também. Vamos lá. Primeira questãozinha. Veja só. O invólucro onde os componentes eletrônicos, como placa de vídeo, placa de som, né, são dispostos em um computador convencional é denominado. Eu falo para o aluno o seguinte: nós usamos de forma errada o termo CPU. CPU, quando a gente fala, você lembra a ideia né, daquela caixinha, né, onde vai a placa-mãe, onde vai a placa de som, placa de vídeo, tá? Tá errado isso, tá errado. O nome desta caixa, dessa estrutura, vamos dizer assim, né, é gabinete. Gabinete. Questãozinha fácil, tranquila, mas só para lembrar que CPU é o processador, né, o termo em português, unidade central de processamento, ok? Então é a parte pensante, é o cérebro da máquina. Temos aqui memória RAM, que é a nossa memória de trabalho, e para quem não conhece, switch é uma estrutura de rede. Para ligar esse computador a uma rede, eu vou ter a figura de um hub, né? Só que o hub, a gente brinca, o hub é burro, né? O hub é burro por quê? Na verdade, ele liga os vários equipamentos, mas ele nunca sabe o endereço. O endereço. Então, quando um servidor responde, o hub responde para todos. Então, o switch faz o mesmo papel, só que de forma inteligente. Ele sabe quando a máquina A, quando a máquina B, quando a máquina C solicita e responde de forma direta. Então, otimiza. Pensando numa rede com mais computadores, né? O switch realmente é uma opção melhor. Mas, claro, não é a pergunta, só para a gente comentar o termo. A nossa resposta aqui é a figura do gabinete, tá? Voltando aqui o nosso chat. Opa, aí. Tranquilo, né? Questãozinha só para lembrar o termo, né? O que é a CPU? Unidade Central de Processamento. Perfeito. Vamos para a nossa próxima questão. Questãozinha agora de Linux. Nesta lista a gente distribuiu, né? Uma questão de cada assunto. Olha só. Em relação ao Linux, pode-se afirmar que ele é um software livre. Bem, o aluno tem que lembrar o que o conceito de software livre consiste em quatro liberdades. Vem aqui comigo, vamos lá. Olha só, quatro liberdades. A primeira, você poder usar esse programa, no caso aqui, o Linux é um exemplo, mas existem outros tipos de programa. Existem o pacote de escritório, como o LibreOffice, existe a ideia do navegador de internet, como a figura do Opera, tá? Então você poder usar esse programa para qualquer propósito. Primeira liberdade. Segunda liberdade, você poder estudar o funcionamento.
Claro que para estudar o funcionamento, eu tenho que ter acesso ao código-fonte. Aqui está, eu digo a palavra-chave, código-fonte aberto. Um programa é livre quando ele tem o código-fonte aberto, para você poder estudar, entender o seu funcionamento, propor melhorias, tá? Terceira liberdade, a liberdade de redistribuir. Redistribuir. E essa redistribuição, veja, não tem que ser necessariamente gratuita. A gente fala que o fato do programa ser livre não quer dizer necessariamente ser de graça. O termo de software gratuito, aquele obrigatoriamente gratuito, é freeware. Freeware, ok? É claro, eu posso ter aquele acúmulo. Como assim acúmulo? O programa pode ser livre e, ao mesmo tempo, grátis. Tudo bem, tudo bem. Mas não é a ideia da gratuidade que torna ele livre, ok? Bem, então, e a quarta liberdade? A liberdade, o fato de você poder compartilhar, né, as melhorias, colocar à disposição para que outras pessoas façam uso dessas melhorias. Então, essas são as 4 liberdades que definem o software livre. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, olha só. Veja. Então, a primeira ele fala que é o software, por ele ser um software, somente por ele ser um software gratuito. Então, o item 1, errado, né? Não é o fato de que define o software livre a ideia de ele ser. Ele pode ser, mas somente por ele ser, não. Está errado. Porque seu código-fonte está disponível para qualquer usuário. Código-fonte aberto, à disposição. E pode-se alterá-lo para adequá-lo às suas necessidades. Gostei. Então, código-fonte aberto, podendo estudar e melhorar ele. É a segunda liberdade. Porque ele é freeware. Lembra, freeware está associado à gratuidade. Embora seu código-fonte não esteja disponível. Veja, ele até pode ser freeware, mas aqui melou o fato de que o código-fonte não esteja disponível. Claro que está, claro que está. É o segundo item. Então, na verdade, quem está certo? Somente o item 2. Somente o item 2. Fácil, fácil. Questãozinha abordando, na verdade, mais características, tá? Eu falo que esse tipo de questão, pensando em provas da Federal, você pode esperar por algo assim, naquela ideia de assertiva. Então, ele coloca uma característica, coloca uma cobrança de comando, coloca uma cobrança de diretório, ele faz, né, uma cobrança um pouco de cada assunto. Então, essa é uma boa entender a característica que define o fato de ser um software livre. Lembra, Linux, exemplo de sistema operacional. O Opera, exemplo de navegador. LibreOffice, exemplo de pacote de escritório. Combinado? Tranquilo? Vamos para a próxima. Meninas, qualquer coisa, posta aí no chat, tá? Posta no chat. E também, com relação... Eu acredito que aqui em casa a conexão seja melhor, mas se eventualmente vier a falhar, der qualquer problema, avisa aí também. Ok? Terceira questão. Veja que essa terceira questão, ela envolve uma planilha, né? A figura abaixo, para nós estar ao lado aqui, apresenta uma planilha do LibreOffice Calc, idioma português, com algumas células preenchidas. E a célula B1, veja, B1 está selecionada, tá? B1 está aqui, ó, lojas pesquisadas. Vamos pensar, tá chegando Natal, chegando Natal. Você está fazendo uma pesquisa, onde é que você vai comprar alguns produtos, alguns presentes. Loja 1, loja 2, loja 3, qual é a média, né? Qual é o total, gasto na loja 1, total na loja 2, total na loja 3. Agora, o interessante é que o B1 ele ocupa um espaço, 2 espaços, 3 espaços. Para que o B1 ocupe esses 3 espaços, nós temos que ter aqui um recurso chamado mesclagem. Mesclagem. Vamos ver se isso é discutido, comentado durante a questão. Vamos lá. De acordo com a figura, analise as afirmativas. 1.
No intervalo de B3 aqui até E6, aqui. Opa, até aqui, né? Todo esse trecho, B3 até E6. Até marquei ele já, ó. Foi aplicado o formato de número moeda. Eu diria que nos totais e na média, sim. Mas veja aqui no meio, ó, no meio. Não está aparecendo, porque o formato moeda vai jogar o símbolo monetário do país, no nosso caso, R cifrão. Ponto separador de milhar, nesse caso nenhum apresenta, né? O máximo aqui foi R$ 69, ok? Então, na verdade, só na linha 6 e só na coluna E, mas não no intervalo todo. Não, errado. Errado, risca, risca, risca. E acabou. Acabou. Veja, a questãozinha se torna tranquila. As células B1, C1 e D1, é aquele trecho que a gente comentou, foram mescladas. Só para lembrar que, no caso do calque, se essas três células têm conteúdo, tá? B1, C1, D1 tem conteúdo, e eu mandar mesclar, o calque dá a chance de preservar o conteúdo das células mescladas. Claro, aqui provavelmente não, né? Provavelmente só B1 tinha conteúdo, ele mandou mesclar e centralizar. Ok. Volta lá. A2 tinha que estar ok, né? Tinha que estar ok. Outra que tem que estar ok é a 3. O valor exibido na célula C6 pode ser, ó, vamos lá, C6 está aqui, ó, é o 69. Pode ser obtido pela fórmula igual soma C3, 2 pontos C5. C3, 2 pontos C5. Perfeito, né? É o somatório do 12, do 17 e do 40. Fechou? 69. Ou, veja, eu posso representar o intervalo ou posso representar as células de forma individual. C3, ponto e vírgula C4, ponto e vírgula C5. Lembrando que eu posso ainda fazer de outras maneiras, através de uma fórmula. Igual C3 mais C4 mais C5. Poderia fazer assim também, ok? Então, mas as duas maneiras são válidas. Vamos ver o item 4. Na célula E5, o valor exibido pode ser resultado da fórmula. Cara, essa é a questão clássica de problema na prioridade matemática. Por que na prioridade matemática? O que ele está querendo calcular em E5? E5 é aqui, ó. Aqui é a média. E o que é a média? É a soma do B5, C5 e D5 dividido por 3. Porém, se eu não colocar o parênteses, pela prioridade matemática, ele vai pegar primeiro, né? Ele vai pegar primeiro o D5 e dividir por 3. Ele vai pegar o D5 e dividir por 3. Ok? Então, para que fique correto, posso até fazer através de uma fórmula, mas para que fique correto, eu precisaria do parênteses. Por isso, o item 4, errado. Então, quem está certo aqui na história? 2 e 3. 2 e 3, letra A. Letra A. Fácil. E aí? Tranquilo com relação aqui às fórmulas? Tranquilo quanto entendemos a ideia da prioridade matemática? Para resolver aquele tipo de questão, você vai lembrar do PENDAS, né? Parênteses, exponenciação, multiplicação ou divisão, adição ou subtração. Então, sem o parênteses, ele começa já de cara ali, dividindo. Perfeito? Bem, vamos lá. Vamos para a questão número 4.
Enquanto você dá uma olhadinha na questão número 4, deixa eu só responder aqui. Voltando. Olha só, probleminha técnico, mas já resolvido. Vamos lá. Qual recurso disponível no LibreOffice Writer que permite incluir num documento uma planilha do Calc, para que possa ser adequadamente utilizada como tal no documento do Writer? O que acontece? Se eu pegar um trecho de uma planilha, copiar e for lá no Calc colar, ele cola como tabela. Perfeito? Não é o que eu quero. Então eu quero o elemento, eu quero essa planilha funcionando como uma planilha do Calc, com as mesmas características, fórmulas, função, formatação. Então, na verdade, eu vou inserir um objeto. Na verdade, a ideia da inserção do objeto, a gente fala da planilha, mas pode ser perfeitamente um gráfico, pode ser um vídeo. Na verdade, um objeto é um arquivo, ou parte do arquivo, de outro aplicativo, que eu jogo aqui para dentro. Ok? Então, o nosso recurso aqui é inserir objeto. Na verdade, existe outra maneira de fazer isso. Como eu falei, você pode ir lá no Calc, copiar, só que na hora que você vem no Writer, você não vai colar, você vai dar um colar especial. E ao colar especial, você vai colar como planilha do Calc. Só para lembrar, a tecla de atalho do colar especial é o Ctrl Shift V. Então você copia e vai lá no colar especial e cola com planilha. Ok? Claro, ou inserir objeto, aí você vê da onde que é essa planilha, onde é que é esse arquivo que você quer trazer aqui para dentro do Writer. Mas aqui é uma questão que eu chamo de questão passo a passo. Qual o caminho para se criar, né, essa situação? Criar essa planilha, né, do Calc dentro de um documento Writer. Inserir objeto. Ok? O menu inserir é um menu bom para a gente dar uma olhada. Temos inserir imagem, temos inserir arquivo, que arquivo, na verdade, mais é para outros documentos texto. Ok? Claro que aqui não teria nada a ver. Comparar, mesclar, não. Espaço de trabalho compartilhado, não tem nada a ver. Mas dentro do menu inserir, nós temos essas três opções. Inserir uma figura, uma foto ou algo assim, um outro arquivo texto e um objeto, um outro arquivo de qualquer outro aplicativo. Perfeito. Resposta letra A. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Tranquilo, Thaisa. Beleza. Bem, então vamos seguir. Vimos a questão do writer. Agora vamos ver uma questão de internet. Abaixo estão relacionados os termos técnicos seguido do significado. Assinale a alternativa que está errado. Não apresenta a devida correspondência entre o termo e o conceito. Browser é a mesma coisa que navegador. É um programa desenvolvido para permitir a navegação, por isso também é chamado de navegador, pela web, capaz de processar diversas linguagens, como HTML, que é a principal, a gente fala uma página estática, ela é criada em HTML, ASP e PHP. E tem outras linguagens mais para se criar páginas. Aqui está certo. Se está certo, não marca essa. Download é o termo da língua inglesa com um significado referente à ação de enviar dados de um computador local para o computador ou servidor remoto, geralmente através da internet. Não, isso seria upload. O que podem pensar? Aqui está o computador, vamos dizer, mais importante, o servidor. Embaixo, você tem os
clientes. A minha máquina, a sua. Então, o servidor atende as nossas máquinas. Ok? O servidor é uma máquina, vamos dizer assim, um nível acima. Quando a informação sai da minha máquina, do computador local e vai para o servidor, ele está subindo. O termo é up. Quando vem do servidor e vai para a minha máquina, o termo é down. Estou descendo. Download. Então, download é quando sai do servidor e vai para o computador local. Achei o errado. Volta e meio aluno pergunta, professor, o que é o URL? O URL é o endereço de um recurso disponível em uma rede. É um endereço amigável, seja a rede internet ou intranet, e significa em inglês Uniform Research Locator. Ok? Então, eu falo que normalmente não há uma cobrança tão forte sobre a sigla, sobre o que é o U, o que é o R, não. Mas entender que ele é responsável por esse endereçamento. A gente fala de endereçamento amigável. É aquele HTTP, www, né? É aquele endereço por extenso, como a gente fala. D, www, é a sigla de World, mundo, Wide, larga, Web. Então, essa grande teia, larga teia mundial, significa rede de alcance mundial. Perfeito. Ok, ok. O que está errado é a letra B. Tá? Na verdade, esse é o significado, é a definição para upload. Fechamos o nosso primeiro bloco aqui de 5 questões. Acredito eu que deva estar 5-0 para nós. Mesmo não tendo dado uma olhada, visto a questão com calma, não são questões difíceis. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Vamos para a nossa segunda prova, né? São 30, é como se fosse 6 provas. Essa primeira prova, acredito eu que está 5-0 para nós. Vamos lá? Próxima questão. É o dispositivo físico, hardware, onde são instalados o sistema operativo, sistema operacional, os programas, aplicações e onde são gravadas informações de texto, imagem, música, etc. Entenda assim, é um tipo de memória. Uma memória, se vai instalar, vai guardar, é uma memória não volátil. É considerado uma unidade de memória secundária. Todas as memórias secundárias são não voláteis. Não voláteis. Qual é a ideia da não volátil? Ele não perde a informação quando o computador é desligado. Por isso, né, eu posso instalar um programa, posso salvar um arquivo, que se eu desligar, não vai perder o conteúdo. Bem, vamos começar assim, ó. Microfone não é memória. Joystick é um controle. Controle, né? Faria o mesmo papel de um mouse. Não é memória. Modem não é memória. A única memória que nós temos aqui é o disco rígido. Disco rígido, HD, Winchester, hard disk, tá? E é a nossa memória de maior capacidade, a nossa memória de massa, maior capacidade de armazenamento. Então é lá que geralmente eu vou instalar meus programas, instalar meu sistema operacional. Só para lembrar que hoje em dia esse HD ele vem sendo cada vez mais substituído por um SSD, Solid State Drive. O SSD é mais rápido, o SSD, né, consome menos energia, não aquece. Tudo bem, é mais caro. O custo por byte armazenado é mais caro, mas é um bom exemplo também de memória que vem caindo em prova, ok? O disco rígido é magnético e o SSD é semicondutor. Legal? Vamos lá. A gente aproveita uma questão que é fácil para comentar um pouco mais, né? Trazer mais algumas características para que amanhã, depois de uma outra questão, ajude a resolver. Vamos à questão de Linux.
O sistema operacional é o software responsável pelo gerenciamento do hardware e também atua como interface entre o homem e a máquina. O Linux e o Windows XP são bons exemplos de sistemas operacionais. Lembrando que o Windows, para nós, não nos interessa. Então, para você, a figura do Linux. E ambos possibilitam a manipulação de arquivos e diretórios, tais como criar, copiar, apagar, mover. Então, eu sempre falo para o aluno, você tem que guardar comandos de manipulação. Comandos que você usa para criar, copiar, apagar, mover arquivos e diretórios. Veja, comuns em distribuição do Linux, o Ubuntu, que é o que cai para nós, é um exemplo de distribuição. Ubuntu, ok? Comuns em distribuição Linux, os seguintes comandos são usados para criar um diretório e copiar um arquivo. Só para lembrar, MD é usado no Windows. Make não existe e mdirector não tem. É MK. Realmente, MK é de make. Mas é da forma abreviada. mkdir. Copy é no Windows e no Linux é CP. Ok? São dois comandinhos que fazem parte da nossa lista. Nossa lista básica para listar ls, copiar cp, rm, remover, rmdir, remover diretório, mkdir, criar um diretório, cd, navegar entre os diretórios, ok? Então são comandos que, volta e meia, são cobrados em prova. Aqui, facinho. Resposta, letra B de bola. Bem, vamos agora a uma questão de planilha. Ó, a gente pode esperar, por uma questão envolvendo gráfico. Gráfico está na moda. Gráfico é uma coisa que está na moda. Gráfico é uma forma de você representar aqueles valores numéricos para que a pessoa tenha uma certa facilidade de analisar. O visual tem que ser algo representativo. Eu falo que está na moda, pensando na pandemia, volta e meia você vê aqueles gráficos, né, de linha, a evolução dos casos, a ideia da média móvel, né? Então, volta e meia você vê uma série de gráficos tentando traduzir, apresentar para vocês, né, esses números. Então, não seria de estranhar que a Federal pegasse uma dessas análises, né? Olha, no último semestre, né, nesse período aí, na região tal, como é que estava lá o número de casos, né? Não, veja, não é para você analisar, é para você simplesmente olhar e ver com base em quais dados ou que tipo de gráfico é. Como é o caso aqui. Aqui ele mostra para você as informações e pergunta, vem cá, o tipo de gráfico utilizado nessa figura é o quê? Esse que aparece as montanhazinhas, eu brinco, né? Parece um monte de montanhas, né? É o gráfico de área. Gráfico de linha apareceria só o pontilhadinho, só o risco, né? Só o risco, e não ele preenchido. Gráfico de série não tem, gráfico de evolução não tem. O gráfico de dispersão é um dos gráficos mais chatinhos de você interpretar, porque ele apresenta duas variáveis. Então ele só vai mostrar lá para você os pontos, né, onde estão as duas variáveis. Agora, olha a sacanagem. Você não é muito chegado em criação de gráficos. Olha o enunciado. O LibreOffice Calc dispõe de vários tipos de gráfico. Observe a figura a seguir que ilustra um desses tipos. Utilizado para comparar a evolução de valores ao longo do tempo ao serem usadas séries. Então ele pegou duas palavrinhas que estavam lá, que não tem esse tipo de gráfico, não tem,
para tentar pegar alguém de jeito. Temos ainda o gráfico de pizza, gráfico de colunas, lembrando que colunas são na vertical, barras são na horizontal, tá? Então, são gráficos que eu acho que merecem uma atenção. Merece uma atenção. Aqui para nós, esse que aparece as montanhas, né? Essas áreas preenchidas, é o gráfico de área. O gráfico de área. Ok? Vamos ver aqui o nosso chat. Tranquilo até agora? Thaís e Thaisa, tudo tranquilo? Boa. Né? Então vamos. Se não há nenhuma manifestação, não há nenhuma dúvida. Tranquilo, tranquilo? Ok, ok. Hoje só estão vocês duas meninas, né? E a Roberta que vai assistir depois no EAD. Tranquilo? Então, vocês que mandam. Se tiver dúvida, pergunta aí. Vamos para a próxima questão. Acerca do editor de planilha, Calc, e do editor de texto, Writer, assinale a alternativa correta. Então, esse é o tipo de questão que eu não vou fazer uma questão de Calc e uma de Writer. É uma questão que pode englobar os dois. Pode servir para os dois. Você sabe que tecla de atalho, tem teclas de atalho que são comuns aos dois. Então, ele quer a alternativa correta. As teclas de atalho Ctrl A desempenham diferentes funções no Calc e no Writer. Não. Elas trabalham a mesma função, que é o selecionar tudo. Eu falo que o LibreOffice ele é muito baseado no inglês. É Ctrl A de All. All. E isso tanto no Writer como no Calc. É possível copiar uma tabela do Writer e colá-la em uma planilha do Calc. Sim, consigo. E vice-versa também. Ao congelar painéis em uma planilha do Calc, o usuário fica impossibilitado de editar essas células. Não. Vamos explicar um pouquinho esse congelar painéis? Congelar painéis? Vem cá comigo. Então, imagine que você tem uma linha que tem um cabeçalho. Nome do aluno, dados do aluno. E na sequência, linha a linha, o dado de cada aluno. Vamos imaginar que nós temos uma lista grande de alunos. Conforme eu vou baixando, as linhas de cima vão subindo. E muitas vezes aquele cabeçalho vai sumir. O congelar painéis, eu vou congelar todas as linhas acima e todas as colunas à esquerda, dando a chance de você rolar e as outras vão entrando para debaixo dela. Então não é impossibilitar a edição, não, é tornar fixo durante a rolagem. Mas ela pode ainda ser editada. Ok? Então, nada a ver. Para centralizar um texto no Writer, poderia ser um conteúdo de uma célula também, basta digitar as teclas de atalho Ctrl J. Não, Ctrl J é o justificar. Para centralizar é Ctrl E. Ctrl E. Para alinhar um texto à esquerda, no Writer, basta digitar as teclas Ctrl E. Acabamos de ver, Ctrl E é centralizar. Esquerda, pensa em inglês, left. É Ctrl L. Ctrl L. E vale tanto para o Writer como para o Calc. Ok? Então, realmente, a única aqui que está certa, é a letra B. A possibilidade de você copiar uma tabela do Writer para o Calc e também a chance de poder copiar uma planilha do Calc para dentro do Writer. Letra B é a nossa resposta. Vamos fechar a segunda prova. Segunda prova, questão 10. Assinale a alternativa que apresenta a forma de pesquisa mais restritiva a ser feita no site do Google. Bem, então quando ele fala que a forma mais restritiva,
Na verdade, ele vai direcionar o resultado. Qual dessas pesquisas traz a menor quantidade de resultados? Veja, prefeitura municipal da estância de Cananéia, eu estou dizendo que tem que ter todas essas palavras, não necessariamente na ordem e aceitando variações. Então, uma maneira de você trazer isso com uma expressão, sem aceitar fora de ordem, sem aceitar a variação, é colocar entre aspas. Então, só o fato da aspa aqui já tornou essa pesquisa mais restritiva. Aqui tem aspa, aqui tem aspas, aqui não tem, aqui não tem. Agora, entre a B e a C, o que a B traz? Traz a ideia de que site www.cananeia.sp.gov.br. Então, ele só vai realizar essa pesquisa tendo a expressão Prefeitura Municipal da Estância de Canané justamente no site tal. Então, daqui a pouco, um outro artigo qualquer que fale sobre a prefeitura num outro site qualquer, não vale. Tem que ser apenas nesse site. Então, essa é a pesquisa mais restritiva. A expressão, a ideia de colocar entre aspas, e a ideia de especificar o site. Aí eu ponho site e o endereço que eu quero restringir. Resposta aqui para nós, letra B de bola. Vamos dar uma olhadinha lá? E aí, sabiam dessa ideia de restringir, né, a expressão? Sabiam essa ideia de limitar ao site tal? Conheciam essas formas de pesquisa? Legal, isso é interessante. Você volta e meia cai em prova, ok? Tem outras maneiras de você tornar essa pesquisa restritiva. Por exemplo, quanto ao formato do arquivo, file type, e o tipo do arquivo que eu quero. File type PDF, file type ODT, um documento do Writer. File type, eu estou restringindo o resultado da pesquisa. Ó, né? A Thaisa, a do site não sabia. Olha só, legal. Thaisa, se você não conhece o endereço todo, você pode pôr assim, ó, in URL. Aí você pode colocar de forma, né, parcial. Vamos lá, quer ver? Vou mostrar aqui, ó. Eu posso botar assim, ó, in, tudo junto, URL. Aí eu estou dizendo que no endereçamento eu quero que tenha, sei lá, gov, aqui é 2 pontos, tá? Aqui é 2 pontos. Gov.br. Então eu não sei o site completo, o endereço completo, mas eu quero que no endereço apareça gov.br. Aqui quando eu sei o endereço completo. Boa. Resposta, letra B. Então, aprendemos mais essa hoje, hein? Já valeu a nossa segunda. Vamos para a nossa terceira prova? Vamos lá. Tendo em vista a utilização e a instalação de impressoras, assinalar a alternativa correta. Se não houver um driver, tu sabe que driver com R é arquivo de configuração. Drive sem R é dispositivo físico, né? É um drive de CD, uma unidade sem o R. Com o R é um elemento lógico, um arquivo de configuração. Então, se não houver um driver completo disponível para a impressora, deve-se instalar o drive de impressão integrado. Bem, o que ele quer dizer com drive integrado? Vamos dar uma olhadinha nas demais. Para instalar a impressora, basta conectá-la ao computador, sendo desnecessário qualquer driver. Não. Então, o sistema operacional tem que ter o driver, ou ele tem que acompanhar, ele vem junto com o CD de instalação, vem junto com a impressora. Mas desnecessário qualquer driver? Não, claro que não. Para utilizar e instalar uma impressora, é necessário que esteja conectada por um cabo USB físico. Opa! Quais são as formas de conexão da impressora?
USB, paralelo, serial, cabo de rede, ou até mesmo sem fio. Sim, eu posso conectar uma impressora via Wi-Fi ou via Bluetooth. Então, né, não tem que estar necessariamente via USB. Não, risca, risca. Não é possível verificar os níveis de tinta pelo driver integrado. O driver integrado, então, é aquele que, né, vem junto, está junto, tá? Imagine o seguinte: o nível de tinta, muitas impressoras ajudam você até mesmo a alertar quando está faltando e até para você já fazer o pedido de um novo cartucho, um tipo de impressora, né, um novo toner, né? Ele já identifica esse nível baixo e já repassa a orientação para o usuário poder, né, fazer um novo pedido de compra de tinta. Então, se o driver que está, ele é o apropriado, ele funciona para tal impressora, ele vai permitir, sim, né, usar a impressora em toda a sua funcionalidade. Então, o software junto à impressora tem justamente essa característica de monitorar se a impressora está desligada, se a impressora está sem tinta, né, alertar o usuário para até fazer uma compra. Então, é possível sim. Se é possível, a nossa resposta é aqui. Se não tiver um driver completo disponível para a impressora, deve instalar o driver de impressão integrado, aquele que, né, está junto, né, para você. Só que tem que ver se ele funcionar de forma completa, vamos dizer assim, se ele funcionar de forma completa, ele vai disponibilizar todos os recursos, ok? Bem, resposta aqui para nós, letra A. Dá uma olhadinha nessa 12, novamente sobre software livre. Com relação ao sistema de software livre, assinale a alternativa correta. O Firefox e o Thunderbird são programas utilizados respectivamente para acessar correio eletrônico e navegar na internet. Tá trocado, né? Então aqui, ó, o Thunderbird não é para navegar, o Thunderbird é correio eletrônico. O Firefox é um navegador. Tá trocado, risca. Linux é um sistema operacional multitarefa. Executa várias funções ao mesmo tempo. Mas não é multiusuário, claro que é. Tanto é que tem o usuário principal, que é o root, ou superusuário. É o cara que tem poder máximo. Então, errado aqui. KDE e GNOME são os principais gerenciadores de arquivos. Não, são nomes de interfaces gráficas. Interface gráfica, não. O NTFS é utilizado preferencialmente como sistema de arquivo do Linux. Não, NTFS é do Windows. Quais são os sistemas de arquivo do Linux? É o EST. Aí tem o EST2, EST3, EST4, né? EST2, EST3 e EST4. E o tal de Razer. Razer FS. Razer FS. Esses são os sistemas de arquivo. Quando você vai instalar, o sistema de arquivo ele é responsável por fazer a formatação, por criar os endereços. Então, NTFS é do Windows, risca. No Linux é esses aqui. Pô, só sobrou a letra E. O LibreOffice é um conjunto de aplicativos, um pacote de escritório, que possui funcionalidades equivalentes ao Microsoft Office. Legal. Só para lembrar, o LibreOffice pode ser usado em conjunto com o Office. O LibreOffice pode ser usado no Windows e no Linux. Ok? Mas ele equivale ao Office. Equivale ao Word, ao Excel, né? Então, nosso caso aqui é o Writer, Writer e o Calc. Perfeito. Resposta ali para nós,
letra E. Facinho. Vamos dar uma olhadinha no chat aqui. Opa, né? A respeito lá de a pesquisa restringindo o site, né? Legal, legal. Vamos para mais uma? Fácil. Ainda mais para os colegas que estão acompanhando a nossa aula de funções. Você sabe que amanhã tem aula de função, né? Amanhã tem aula de função. Essa, por exemplo, a gente já viu, já trabalhamos a função hoje e a função agora. A função hoje traz a data atual e a função agora traz a data e a hora. Só quero chamar a atenção dos colegas, né? Ó, igual, todos têm igual. A função tem que começar pelo sinal de igual. Qual é a função? Agora. Abre e fecha parênteses. No caso do agora, não vai nada dentro do parênteses. Ele busca do próprio sistema a data e a hora atual. Ok? Então, no LibreOffice Calc, a função que retorna a data e a hora atual do computador é letra A. Letra A. Facinho. Facinho para quem já viu, quem já estudou essa parte de funções. Ah, hora atual, data e hora, né? Ele tenta colocar... Não temos essa função. Não temos essa função. Ele tenta confundir o aluno. Até porque não é uma função muito usual. Cai até bastante em prova, mas no dia a dia não é uma função muito comum. Resposta, letra A. Vamos para mais uma. Ó, uma de tecla de atalho. A funcionalidade salvar como do LibreOffice Writer pode ser acionada utilizando a tecla de atalho. Tu sabe que salvar é Ctrl S. Salvar é Ctrl S. Como ele quer o salvar como, eu vou incluir o Shift. É uma dica que a gente dá. Ctrl S é salvar. Salvar como? Ctrl Shift S. Veja. Colar, Ctrl V. Colar especial, Ctrl Shift V. Quebra de página, Ctrl Enter. Quebra de coluna, Ctrl Shift Enter. Então a gente guarda a tecla de atalho principal e quando a banca pergunta uma variação, a gente inclui o Shift na história. Ok? Então, legal que essa tecla vale para o Calc e vale para o Writer. Ok? Ctrl S de Save. E o salvar com Ctrl Shift S. Resposta, letra D de dado. Deixa eu só perguntar aqui para as amigas. F5. Eu fiz a pergunta numa turma presencial. Opa, volta aqui. Eu fiz a pergunta na turma presencial e muita gente errou. Qual é o papel da tecla de atalho F5 no Writer? O que faz o F5 no Writer? E aí? Vamos ver quem responde aí primeiro. F5 no Writer. Essa é uma boa para colocar no estudo premiado. Alguém arrisca? F5. Não lembro. E aí? Thaisa? F5. Não, também? Não. Beleza. Selecionar tudo? Não. Alguém. F5 é o navegador. Equivale ao tal do ir para. É ir para a página tal, ir para a linha tal, ir para determinada posição. Ok? Então, é ir para. Ok? Bem, só lembrando que o F5 no Google Chrome, no Firefox, é o atualizar. Eu pensei que alguém ia chutar atualizar. Cuidado. Então, dependendo do aplicativo, ele tem um outro papel, uma outra função. Ok? Então, para nós aqui, corresponde ao navegador. Navegar no documento. Vamos para mais uma. Vamos para mais uma aqui para fechar a nossa terceira prova. Ó, mais uma de tecla de atalho.
considerando o navegador Mozilla Firefox em português, para duplicar a aba, para duplicar a aba, eu quero duplicar a aba de navegação atual, basta utilizar qual tecla de atalho? Bem, eu diria que Ctrl F4 fecha a janela, ok? Ctrl W fecha a aba. Para duplicar é Ctrl K. Ctrl K para duplicar. Para criar uma nova aba, Ctrl T. Mas para duplicar, Ctrl K. Cara, isso volta e meia cai. Então, eu falo para o aluno, tecla de atalho, nós temos que aprender algumas. Do Writer, óbvio. Algumas eu vou aproveitar no Calc, mas né, do Writer, legal. E temos que aprender algumas teclas de atalho do navegador, do Chrome e do Firefox. Porque isso cai pra caramba em prova. Cai pra caramba em prova. Então aqui para nós, facinho, facinho. Resposta letra A. Ctrl K para duplicar. Beleza? Bem, fechamos 15. Fechamos 15. E aí, tá 15-0? Acertamos todas ou quase todas, né? O importante é aquela que você errou, aquela que você tinha dúvida, você entendeu a dica, entendeu o macete, né? Para que você não volte a cair em pegadinhas como essa, tá? Então o importante é isso. Nós vamos fazer um breve intervalo, tá? 10 minutinhos, e voltamos aí com mais 15, mais 3 provas para a gente resolver. Combinado? Dúvidas? Tranquilo? Então, até daqui a pouco. Podemos voltar? Meninas, Thaisa, Thaís, estão aí de volta? Tem um ok aí para a gente voltar, começar a nossa aula? Tô aqui, Márcio. Opa, legal. Quem mais? Falta um. Tem que estar as duas. Estou aqui também. Ah, beleza, tá ok, então tá. É bom quando tem duas só, vai ficar fácil, né, de confirmar. Vamos lá. Pessoal, questão 16. 16, vamos lá. Quando precisamos de um documento físico, em papel, armazenado em um computador, para enviar por e-mail, por exemplo, devemos utilizar um dispositivo de entrada. Então, beleza, que é a lembrança, né? Ele é um dispositivo de entrada que vai transformar esse documento em papel em um arquivo em forma digital. Quem faz isso? Monitor, caixa de som, scanner, digitalizador, leitor de código de barras? Não, facinho, facinho. Lembrando que no lugar do scanner, nós poderíamos colocar aqui uma impressora multifuncional. Mas daí a multifuncional não seria apenas de entrada, seria entrada e saída. A função do scanner como entrada, a função da impressora como saída, ok? Eu falo isso porque o edital, ele comenta, ele cita a ideia de impressora e digitalizador. Então, de repente, pode aparecer numa questão, fácil, né? O comentário de dispositivo de entrada, scanner. Vamos lá, vamos mais uma. Utilizando o sistema operacional Linux Ubuntu 9.04, instalação padrão Português Brasil, qual é a funcionalidade da função top? É comando, né? Comando top, ao ser executada em um terminal. Quando ele fala terminal, é aquela área onde você vai digitar os comandos, tá? Terminal, console. Exibir somente os processos que estão em estado zumbi, né? Ó, eu diria que
O top tem a ver com processos, mas ele vai mostrar os processos que estão, né, sendo executados, quanto é que ele está consumindo de memória, mas não essa ideia do estado zumbi, como se o processo ele tivesse sido, digamos, atacado e ele estivesse sendo realizado sem a vontade do usuário, sob ordem de terceiro. Não é o caso. Listar somente os processos que estão utilizando mais memória. Será que top tem a ver com os mais que consome mais memória? Listar somente os processos que estão utilizando mais o processador e atualizar automaticamente. Exibir todos os processos que estão sendo executados por ordem de uso e atualizar automaticamente. Esse atualizar no sentido de que, né, um processo requisita mais memória, um processo foi encerrado, então ele vai mostrar vai monitorar o uso da memória, o quanto cada processo está ocupando. Finalizar os processos. Bom, finalizar um processo, o comando é kill. Então aqui você vai dar kill e o que a gente chama de PID, o identificador do processo, ID process, né? Então PID, você vai dar o kill e ele vai finalizar um processo tal, ok? Então para nós aqui não é algo restritivo, não é somente, e sim exibe todos os processos que estão sendo executados por ordem de uso. Legal, resposta letra D. Então, guarda aí, top, para apresentar o uso da memória, né? Os processos que estão ocupando espaço em memória. Perfeito. Mais um comando bom e um comando de meio de administração, né? Não é um comando de usuário comum. Vamos para a próxima. Usando o LibreOffice Calc, em sua configuração original, a célula C3 contém o valor 4. Tá? Então, C3 tem 4. Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto a ser exibido na célula C5 quando for aplicada a seguinte fórmula. Então, lembra, onde tem C3, eu vou imaginar 4. O que eu tenho aqui? Uma função C, que tem uma pergunta, que tem um caso verdadeiro e tem um caso falso. Esse caso falso tem uma pergunta 2, um caso verdadeiro 2, tá? Pergunta 2, caso verdadeiro 2 e um caso falso 2. Veja que o falso 2 tem o quê? Uma pergunta 3, um caso verdadeiro 3 e um caso falso 3. É o que a gente chama de encadeamento ou aninhamento de Cs. Para ficar mais fácil, nós podemos fazer assim, ó. Cada função C é representada por um losango. Tá? Então, cada função C leva a um verdadeiro ou a um falso. Então, essa é a primeira pergunta. 4 é menor que 5? Ok. Se der verdadeiro, traz essa mensagem. Menor que 5. Caso contrário, vai fazer outra pergunta. Ó, pergunta 2, pergunta 2. O que é a pergunta 2? 4 é maior que 3? 4 é maior que 3? Vai levar você a um verdadeiro, que é maior que 3. Ou então, um falso.
O que é o falso? O falso é a pergunta 3. É a função, outra função C. 4 é igual a 4. E aí você tem o caso verdadeiro igual a 4. Ou você tem o caso falso, que é outro. Bem, só que você tem que entender como resolve isso. É como se fosse uma bolinha que vai cair aqui, ou ela vai para lá, ou ela vai para cá. Então, para isso, eu tenho que responder a primeira pergunta. 4 é menor que 5? Sim, caiu para cá. Caiu para cá, resolve essa parte e acabou. Acabou. Ela só faria essa outra parte se desse falso. Mas como deu verdadeiro, ela cai aqui. Cai aqui e traz como resposta menor do que 5. Cara, é uma função gigante, mas você já mata na primeira parte. A primeira pergunta já dá verdadeiro. Se dá verdadeiro, faz isso e acabou a função. Resposta, letra A. E aí? Entendemos aqui a estrutura? Vamos dar uma olhadinha no chat. Entendemos essa estrutura da função C? Só para lembrar, na Polícia Militar, Polícia Militar, FAFIPA, ela fez 4 Cs um dentro do outro. Essa aqui chegou no 3, nível 3. Um C dentro de outro C, dentro de outro C. Ok? Boa. Vamos lá. 19. Utilizando-se o LibreOffice Writer, deseja-se inserir a numeração de páginas no rodapé, de tal forma que o número 1 comece a ser exibido a partir da terceira página do documento. As páginas 1 e 2 não devem exibir nada no rodapé. Então, eu tenho a página 1, que não vai em numeração. A página 2, que não vai em numeração. A numeração tem que começar na página 3. 3 e começar com o número 1. Dá para fazer isso? Dá. Para isso, você tem que criar uma quebra. Você cria uma quebra de seção. Uma quebra de seção. A quebra de seção vai permitir que a página 1 e 2 não tenham numeração de página e que a nova seção que começa na página 3, você vai definir que começa com numeração página 1. Então, inicie uma nova quebra de seção a partir da página 3. Desvincula o rodapé dessa nova seção ao anterior. Boa. E insira o número da página dessa nova seção, iniciando em 1. Achei a minha resposta. Tá? Crio essa quebra de seção na página 3. Tem que desvincular, porque senão ele vai manter, né? Porque a quebra de seção, olha só. A quebra de seção permite que você tenha uma formatação diferenciada. Essa formatação poderia ser orientação, podia ser cabeçalho, podia ser rodapé. Então, a primeira coisa, eu tenho que dar a ordem. Desvincula do cabeçalho ou do rodapé anterior. Desvincula. Então, a partir de aqui vai começar um novo. E agora eu defino esse novo rodapé com página 1. Pronto. Beleza. Resposta, letra A. Vamos para 20. Um usuário do Google Chrome deseja navegar de forma que seus dados não sejam armazenados. Isso inclui cookies, arquivos de internet temporário, histórico. Para que ele não tenha esses dados armazenados, como é que ele vai fazer? Ele deve habilitar qual função? Só para lembrar, eu estou no Chrome. No Chrome, isso é chamado de navegação anônima. Tecla de atalho, Ctrl, Shift, N. Ctrl, Shift, N. De nônima. Brinco, né, com o aluno, né? Como é que eu vou guardar? Ué, Ctrl, Shift, N. Navegação, nônima. Ctrl, Shift, N. O InPrivate é no Internet Explorer, que para nós não cai.
que cai para nós é o Firefox. Seria a navegação privativa. Privativa. E a tecla de atalho é o Ctrl+Shift+P. Privativa. Eu não tenho navegação oculta, navegação restrita ou navegação invisível. Isso não tem. Para nós aqui, a resposta é letra A. Letra A. Ok? Dúvidas? Boa, né? Tranquilo, tranquilo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Thaís, né? Ainda tem dificuldade na função C, né? Você tem que lembrar que a estrutura da função C, a regrinha é sempre aquela. Nome da função, C. O primeiro argumento é uma condição, é uma pergunta. Ponto e vírgula. O segundo argumento é para caso verdadeiro. Quando a condição for atendida, faça isso. E o terceiro argumento é para o caso falso. Vou voltar lá, quer ver? Então, depois do C, o primeiro argumento é a pergunta. Ó, é essa pergunta aqui, a primeira pergunta. Essa pergunta pode levar você para caso verdadeiro ou para caso falso. Todo esse resto é o caso falso. Só que nesse resto eu tenho o quê? Uma outra pergunta. Que vai ter novamente um caso verdadeiro, é o caso verdadeiro da pergunta 2. E aí todo esse resto é o caso falso. Então, essa é um pouquinho mais trabalhosa mesmo, Thaís, porque é um C dentro de outro C, dentro de outro C. Mas dá uma olhadinha em outras, na maratonas nossa, que a função C é uma que aparece com frequência. Dá para treinar, dá para exercitar? Legal. Ok? Matamos aqui e fechamos a 20 com a resposta letra A. Vamos para 21. Há vários dispositivos de armazenamento de dados externos no computador. Qual das alternativas... Opa, diga. Desculpa. Só ali na 20, você falou que o atalho seria Ctrl+Shift N. N. Ah, tá bom, isso que eu queria confirmar. E no Firefox? Ctrl+Shift+P. Tá bom, obrigada. N de anônima, né? Eu pego anônima, né? Brincadeira aqui. E o outro é o Ctrl+Shift+P, P de privativa. Tá bom, obrigada. Tá? Então, realmente, esse tem que ter um atalho diferente. Então, há vários dispositivos de armazenamento de dados externos no computador. Qual das alternativas não é um dispositivo de armazenamento? O que não é memória? Pendrive é memória? É. CD-ROM é memória? É. Disquete, apesar de ninguém mais usar? É. Token. Token é muito usado, por exemplo, para guardar senha, né? Gerar uma senha do banco, do acesso, tá? Parece um chaveirinho, né? Chaveirinho assim. Aí tem um visor. Aí tem um botãozinho para você apertar e gerar a tal da senha. Então, esse é o token normal. Isso aqui não é uma memória. Não. Ele não guarda, ele gera essa informação para aquele momento. Não. Resposta aqui, token não é um dispositivo de armazenamento. 22. O modo de comando, também chamado terminal, console, no sistema operacional Linux, é uma forma de se comunicar com o sistema com mais opções do que seria possível através de um utilitário gráfico. E obtendo resposta mais rápida. Aí eu concordo plenamente. Você tem um retorno muito mais... Porque a interface gráfica é um embelezamento, né? É alguém fazendo esse meio de campo para facilitar a tua vida. Mas através de linha de comando é bem mais rápido. Acerca de comandos, mas aqui é só uma introdução, né? A questão vem agora. Acerca de comando do Linux, marque a alternativa incorreta. Veja, essa é uma questão difícil, entre aspas. Mas como ele quer a errada,
como ele quer errada, vamos aproveitar para aprender 3 setas. O comando CD serve para acessar as pastas, né? CD de Change Directory, trocar de diretório. O comando CD barra volta ao diretório raiz. E o comando CD ponto ponto sobe o nível, volta para a pasta pai. Né? Estou aqui, ó, home, barra emelveg, barra informática. Se eu estou nesse diretório e eu dou um CD ponto ponto, ele volta ao nível, volta aqui. Se eu dou CD barra, ele volta para antes do home, volta para o que a gente chama de diretório raiz, que é a barra. Então, aqui está ok, correto. Eu quero é errado. O comando Start X, cara, não é um comando comum. Serve para abrir a interface gráfica a partir do prompt, caso você tenha escolhido iniciar o sistema em modo texto. Como ele é mais rápido, vai que você fez a carga para trabalhar apenas com a linha de comando. Mas agora, por algum motivo, você quer ativar a interface gráfica. Start X. Ok, correto. Cara, esse aqui é uma questão, essa é uma afirmativa complicada. Mas como ele quer errada e tem um erro grosseiro aqui, a questão acaba ficando fácil. O comando ls serve para listar uma pasta. O comando ls trave, né? Trave more, quebra a lista em páginas e serve para pausar essa listagem. Então, vai quebrando em tela e tela. Vai que o conteúdo de um diretório é muita coisa, ele vai paginando, vamos dizer assim, paginando. ls trave more. Correto. Como eu falei, é uma questão complicada, mas o erro grosseiro vai aparecer em seguida. O comando rm serve tanto para mover quanto para renomear. Não! rm é remover, é excluir. O comando que serve para mover e renomear é mv. mv. Então, como eu falei, o errado está fácil de achar. O errado é letra D. rm exclui. Ok? E para mover ou renomear é mv. mv. Legal? Tranquilo aqui, meninas? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Clareou agora, melhorou lá a respeito da função C? Mas vamos pegar mais firme nisso, vamos trabalhar mais exercícios de função C, assim, para ficar bem sabido. Vamos lá. 23. Ó, essa também nós já trabalhamos na aula de funções. Dado o aplicativo do escritório LibreOffice Calc, versão 5, instalação padrão português, qual é a função que realiza a seguinte ação? Retorna o último ou os últimos caracteres de um texto. Então, numa célula, a célula A1, por exemplo, eu tenho o seguinte texto. Márcio. E eu quero retornar o último ou os últimos caracteres. Eu quero retornar o O ou C-I-O, R-C-I-O. Bem, então eu quero retornar N caracteres à direita. Eu vou usar a função direita. Direita, abre parênteses, de qual célula? E aí, a quantidade de caracteres que eu quero trazer. 2 vai trazer como resultado I-O. Os 2 últimos caracteres à direita. Ok? Funçãozinha tranquilo. Não existe cortate.
FINC, concatenar existe, mas concatenar é juntar. E dir teste não tem. Então, legal que 3 alternativas não tem, e aqui tem, que existe, a função que existe, não tem nada a ver com a proposta. Questãozinha fácil. Podia ter colocado uma esquerda aqui para confundir, né? Mas não. Letra B, direita. Vamos dar uma olhada. Dúvidas? Tranquilo? Tranquilo. Voltando. 24. O writer possui uma função de contar palavras. Sabe que o contar palavras, ele não conta só palavras, ele conta a quantidade de caracteres, com um espaço em branco e sem espaço em branco. Tudo bem, mas aqui ele pergunta o seguinte: esta função, esse recurso de contar palavras, ele pode ser acionado através de qual menu? Primeira coisa, no writer, nós não vamos ter aqui o menu design. Vamos ter inserir, vamos ter formatar, vamos ter ferramentas e arquivo. Eu costumo dizer para o aluno que o formatar é um menu que você tem que saber de cabo a rabo. E aí você sabe que contar palavras não tem no formatar. O segundo menu mais importante é o menu ferramentas. E aí sim, ferramentas, contar palavras. Olha só. No ferramentas tem ortografia e gramática, tem hifenização, dicionário de sinônimos, contar palavras, numeração de linhas, macro, tá? Mala direta. Então, ferramentas é um menu legal. Então, aqui para nós, ferramentas, letra D de dado. Vamos fechar a nossa quinta prova por uma questãozinha de VOF. Quanto à internet, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro, V, ou falso, F. www ou apenas web significa World Wide Web, rede de alcance mundial. Vimos isso na nossa primeira questão de hoje. V. Foi na primeira? Não. Acho que foi na segunda. Não. Perdão. Na primeira prova da questão da internet, tá? Tá certo. V. V. Qualquer computador que deseje se comunicar na internet precisa se comunicar em PCTPI. Você viu que engraçado? O banco enlouqueceu, né? Ela botou o contrário. Que não é PCT, é TCP. TCP. E não é PI, é IP. Colocou justamente o contrário. Não sei se é porque, pensando na tradução em português, não sei se a pessoa desatenta, nem percebeu, não sei qual foi a intenção. Mas do jeito que está, PCT-PI não existe. Se não existe, marca um F. Marca um F, acabou a questão. Acabou. Browser é um programa que permite ao usuário consultar, navegar páginas da internet. Vimos isso na definição de navegador, browser, né? Perfeito. V. Fechou aqui. Resposta letra C. Resposta letra C. Vamos lá. Vamos para a nossa próxima leva. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Então vamos para a questão 26. Qual é a área de armazenamento de dados em um computador onde são executados aplicativos? Veja, onde são executados aplicativos e as informações armazenadas são apagadas quando o computador é desligado. Aqui é o exemplo de memória volátil. Uma coisa é a instalação, uma coisa é a guarda, outra coisa é os arquivos que estão em execução, em uso. Não estão na memória ROM, não estão no HD, não estão no pendrive. A memória volátil aqui é a memória RAM, é o pente de memória RAM. Resposta, letra... Opa! Né?
Ó, aqui um erro de marcação. Resposta, memória RAM, tá? Letra D, letra D. Não confia aqui nesse amarelinho, não. É letra D. D de dado. Ok? Sustou, né? Assustou. Puxa vida, essa eu achei que tinha acertado. Acertou, é memória RAM realmente. Vamos para a próxima questão de Linux. Olha só, essa é legal. Acerca da estrutura de pastas do Linux, analise a seguinte afirmativa. O diretório raiz está tomado pelas pastas do sistema e espera-se que o usuário armazene seus arquivos pessoais dentro da sua pasta no diretório home. Lembra que eu criei ali? /home, /marcelbeck, /informática? Pois é. O diretório raiz é o início de todos os demais. O home é a casa dos usuários. Ó, gostei. Gostei. Todas estão corretas? Pode ser. Todas estão incorretas? Não. E apenas a 2 e a 3 estão corretas? Não. Então, a 2 tem que estar certa. A 3 é que vai ser decisiva. O diretório /bin armazena os executáveis, também chamado de binários, de alguns comandos básicos do sistema, como su, tar, cat, rm e pwd. Eu sei, a tua dúvida é, professor, isso são comandos? Sim. pwd informa em que diretório você está. Exibe que diretório você está. RM acabamos de ver. Exclui, remove um arquivo ou diretório. Cat, para ver o conteúdo de um arquivo ou concatenar um arquivo. Tar é para compactar um arquivo. E SU, para solicitar os poderes de superusuário. Beleza. Tudo executável, tudo comando que está dentro do /bin. O 2 tinha que estar certo. Tinha que estar certo. Agora, para saber se é 1 e 2 ou todas, vamos ter que ver o 3. A pasta /boot armazena o kernel e alguns arquivos usados pelo Lilo ou Grub. Lilo e Grub são as ferramentas gerenciadoras de inicialização. Inicialização associada a boot, que são carregados na fase inicial do boot. Legal. Certo. Opa. Tá encrencado hoje aqui, hein? Olha lá. Todas estão corretas. Ok? O diretório raiz está tomado pela pasta sistema e espera-se que o usuário armazene seus arquivos pessoais dentro. Tá certo, sim. Eu acho que houve um erro na marcação, né? Na marcação aqui. Ó, aqui é letra D e aqui é letra A. Então, só trocamos de ordem, tá? Só trocamos de ordem, ok? Então, peço desculpa aos colegas, mas a resposta é letra A. Letra A. Ok? Guarde esses nomes. Lilo e Grub. Ferramentas responsáveis por administrar, gerenciar o processo de carga, inicialização do sistema operacional. Vamos lá. E agora? Agora, o ideal seria você montar a planilha, né? Montar a planilha. A, B e C. 1, 2, 3 e 4. A, B e C. 1, 2, 3 e 4. O A1 tem 3, 5, 7. 3, 5 e 7. 2, 4. 2, 4, 6 e 8. 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7 e 9. Tá aí a planilha.
Agora, o que faz a função maior? Lembrando que a função maior, ela exige um segundo argumento, que é justamente a posição. Como assim? Eu quero o terceiro maior. De A1 até C4, que é todo esse bloco, quem é o terceiro maior? O primeiro maior é um 9. O segundo maior é um 8. O terceiro maior é um 7. E não interessa qual do 7. Porque, na verdade, o papel da função não é dizer qual célula tem. Não. E sim trazer um valor. O terceiro maior é 7. Resposta, letra B. Intervalo e posição. Intervalo e posição. Pergunta. Dúvidas aí na questão 28. 28. Tranquilo? Ok. Então vamos para 29. 29. Utilizando o pacote LibreOffice Instalação Padrão Português do Brasil, assinale a alternativa que representa o comando Ctrl+O. Vai lembrar que é baseado no inglês. Inglês, Ctrl+O, no programa Writer, né? Ctrl+O é Open. Open. Abre um documento. Então, salva é Ctrl+S, Save. Ctrl+O é abrir. Copiar é Ctrl+C. E aplicar a formatação em itálico é o Ctrl+I. Então, aqui, facinho. Open. Abrir um documento. Vale tanto para o Writer como para o Calc. E vamos agora para a nossa última questão. Ao acessar seu correio eletrônico, o usuário faz uso de alguns protocolos responsáveis por garantir o correto funcionamento de sua caixa postal. Um desses protocolos é responsável por realizar o sincronismo entre o servidor de e-mail e o dispositivo do usuário configurado para acessar esse e-mail. Isto garante que as mensagens contidas em qualquer pasta da caixa postal do usuário esteja devidamente atualizada em todos os dispositivos. Ele vai permitir o compartilhamento. Está aqui o meu servidor de e-mail, mas eu estou acessando do meu celular, estou acessando do meu notebook, estou acessando do meu tablet, né? Então ele vai manter, né, atualizado com todos os dispositivos. Qual é o protocolo que permite esse compartilhamento? A banca foi gentil, porque HTTP não tem nada a ver com e-mail, NAT também não, e DNS também não. O único aqui que tem a ver com e-mail é o IMAP. O IMAP é o recebimento compartilhado. O POP, ele descarrega do servidor e larga na máquina do usuário. E o SMTP seria o envio responsável pelo envio, tá? Então aqui a banca foi gentil, porque o único que aparece relacionado a e-mail, né, é o IMAP. Ok? Resposta, letra B de bola. Pergunto aos nossos alunos de hoje, alguma dúvida, alguma pendência? Certinho, Thaisa? Ok. Então, fechamos nosso encontro de hoje, né? Em seguida estarei colocando o link à disposição, mando aí para quem quiser rever qualquer comentário, e, né, para Roberto que vai assistir depois também, né, a gravação. Ok? Desejo a todos uma boa segunda, o resto de segunda aí para vocês. Até mais. Tchau. Boa noite. Boa noite.